Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 17 de outubro. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Lembrando que hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. É terça, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar uma tortinha rápida de morango com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet, as vagas de emprego disponíveis para hoje, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente e muito mais. Então, fica conosco que o assunto do dia só está começando. E o Brasil, ele possui hoje quase 25% da população com algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva, mental ou física. Tais limitações, entre aspas, ainda geram diversos problemas de inclusão e preconceito no âmbito social. Isso prejudica, Esse preconceito no âmbito social prejudica e muito a cidadania e os direitos da população com deficiência. Embora hajam leis e condutas pré-estabelecidas, tanto pelo bom senso quanto também pelo poder público, a inclusão das pessoas com deficiência continua não sendo presente em diversas ocasiões, como em empregos e vagas também de estudo. E esses obstáculos, eles são gerados muitas vezes pelo preconceito de empregadores que pensam que a pessoa deficiente pode vir a ser menos produtiva que uma pessoa que não tenha deficiência. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, para nos ajudar a refletirmos mais sobre este tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Antônio Muniz. Antônio é membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o CONED. Ele também é presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema a Ângela Carneiro da Cunha, ela que é arquiteta e urbanista, especialista em acessibilidade e representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo em Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui os nossos convidados de hoje, mas a partir de agora vamos conhecer um pouco mais da história de Vasti. Vasti, que diariamente enfrenta ali diversas dificuldades para se locomover aqui na região metropolitana do Recife. Confira! Vasti se tornou cadeirante após sofrer um acidente e ser socorrida de forma incorreta pelo motorista que a atropelou. Já se passaram 19 anos e de lá para cá ela vive constantemente ultrapassando diversos obstáculos, seja em casa, numa tarefa diária ou na hora em que precisa sair para a rua. A dificuldade é grande porque nós, como cadeirantes, já enfrentamos no nosso dia a dia muitas dificuldades. Você imagina depois que você tiver um dia de trabalho ou um dia de movimentação normal, você enfrentar a parada de ônibus e de repente passa o primeiro ônibus, não para você, o ônibus adaptado, passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto e não para você. E quando para, o motorista não sabe acessar o elevador para subir e descer. E por não saber acessar, eles quebram. Aí o que é que acontece? O elevador está quebrado, aquele ônibus para e diz a você, olha, você não vai poder subir que o elevador está quebrado. Eu já vivenciei isso. No momento de fazer uma das coisas que mais gosta, que seria passear pela cidade do Recife, ela tem que ter paciência para enfrentar tanto descaso em relação à estrutura do município para as pessoas com deficiência. Uma das nossas equipes esteve com Vasti gravando uma matéria sobre o tema no ano de 2013. Na ocasião, ela identificou muitas falhas nas calçadas e ruas do Recife. Os meio-fio sem rampa. Esse aqui é um exemplo. Um meio-fio muito alto, sem rampa. É uma das dificuldades. Buraco é uma dificuldade. Já são quase 4 anos da reportagem. E será que alguma coisa mudou? Eu estive aqui há 4 anos atrás e a única coisa que mudou foi o BRT. Mas, em termos de acessibilidade, a cidade de Recife não mudou. Não mudou, não facilitou a minha vida. A situação é tão delicada que quase sempre Vasti precisa da ajuda de alguém para conseguir subir uma calçada ou rampa, que a gente até encontrou.
mas com uma altura grande demais para um cadeirante subir sozinho. Eu tive que pedir ajuda para subir o meio-fio, a um transeunte, né? Por favor, aqui me ajuda. Então, é necessário ajuda, sim. Nós precisamos de independência para ir e vir, mas no centro da cidade, atualmente, é inviável que o cadeirante ou a pessoa com mobilidade reduzida, ele transite nessa área que a gente escolheu aqui, né, com facilidade. Infelizmente, esta é uma realidade que está longe de ser mudada, mas impossível não é. E eu, Vasti, milhares e milhares de pessoas com ou sem deficiência, esperamos ter um bairro mais acessível, uma cidade mais inclusiva e um país onde as diferenças de locomoção não nos impeçam de sermos iguais no direito de ir e vir. A gente tem visto pessoas fazendo movimentos para paralisar as avenidas, para conscientizar, mas, infelizmente, nós ainda estamos longe do ideal na cidade de Recife, ainda falta muita coisa. Depoimento muito forte da Vasti. Estamos muito longe, né? Como ela bem falou, estamos muito longe do ideal. Foram quase 4 anos de diferença da primeira reportagem para essa agora, e a Vasti mesmo chegou à conclusão, e você que está em casa também viu, que nossa cidade ainda ela não é ideal, ela não oferece acessibilidade às pessoas que precisam. Então, vamos falar muito sobre esse tema aqui nesta edição do programa, mas a partir deste momento a gente abre espaço do assunto do dia para você que está em casa. Que tal participar aqui com a gente, que tal interagir, deixar também a sua opinião? A gente vai lançar a partir deste momento a nossa enquete. Olha só, hoje queremos saber de você que está em casa o seguinte: você acha que as pessoas com deficiência ainda sofrem muito com preconceito? Sim ou não? Você acha que as pessoas com deficiência ainda sofrem muito preconceito? Liga pra gente faz questão de saber a sua opinião. A nossa linha interativa é o 3424-1977, 3424-1977. Você vai poder ligar para a gente, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar sua dúvida ou depoimento através da linha interativa. Pode interagir também através da internet, você já pode fazer isso na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço na internet, acessa, deixa lá sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, 99418-1206. Muito simples o número, você pode ligar, deixar sua dúvida, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população possui algum tipo de deficiência. E aqui no Brasil, cerca de 46 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, o que equivale a 23,9% da população geral. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa deficiência, como a gente também bem falou no começo do programa, ela pode ser visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. Ainda segundo o censo do IBGE, esse censo de 2010, a deficiência mais recorrente aqui no nosso país é a visual, 18,6%, seguida ali da deficiência motora, né? Depois auditiva e, por fim, deficiência mental. Então a gente vai falar um pouco mais sobre inclusão social, falar também sobre acessibilidade e a gente vai dar boas-vindas aqui aos nossos convidados. Vamos falar de uma inclusão de cerca de 46 milhões de pessoas, número de pessoas com deficiência aqui no nosso país. Deixa eu dar boas-vindas aqui, primeiras damas, Antônio. Tá certo. Ângela Carneiro da Cunha, arquiteta e urbanista, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada pelo convite. Também prazer enorme estar aqui. Também queria dar boas-vindas, agora sim, né, Antônio? Antônio Muniz, membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Olá, Valdson. Olá, Ângela. Prazer reencontrá-la. E meus cumprimentos aos telespectadores, às pessoas que estão nos assistindo nesse momento. É sempre uma alegria para mim voltar aqui, viu, Valdson? Fico muito feliz. Obrigado. Um prazer nosso de recebê-lo. A gente aprende muito, Antônio. Quando você está aqui no nosso programa, leva muita gente a refletir. A gente falou que são cerca de 46 milhões de pessoas aqui no nosso país que ainda precisa de acessibilidade, de inclusão.
A gente viu o exemplo da Basti, né? Quase 4 anos a gente levou ela até o mesmo ponto da primeira entrevista e o que mudou ali foi uma estação de BRT que foi construída. Mais acessibilidade nas calçadas, a gente não viu muita coisa. Se a gente refletir da última vez que você veio aqui, Antônio, no nosso programa, vai fazer quase 1 ano já, né, Antônio? Já. Muita coisa mudou sobre acessibilidade, sobre inclusão. O que é que a gente poderia trazer de reflexão para quem está em casa? Pouca coisa mudou, pouquíssima coisa, entendeu? Então, as mudanças são tão pequenas que não dá para perceber e nem vale a pena aqui a gente frisar, digamos assim. Uhum. Principalmente no quesito acessibilidade, né? Há um descaso governamental, né, acerca dessa matéria e é necessário dizer, Valdson e demais telespectadores, é importante que a gente diga que uma cidade acessível, ela não é boa só para as pessoas com deficiência, mas ela é positiva, ela é boa, como bem demonstrou aí no final da matéria, né, com a repórter. Ela é fundamental para todas as pessoas que ali vivem, né? Eu não sei por que ainda não foi implantada a cultura da acessibilidade nos nossos governantes quando elaboram o seu planejamento plurianual, que é um instrumento que se elabora a cada 4 anos. Ali já devia vir contida, embutida a questão de acessibilidade, porque ficaria muito mais barato para os governantes. E o que é que falta, né, para a gente refletir? Falta interesse, falta investimento, falta o quê? Eu diria, Valdos, que falta interesse dos políticos, né? A cada 4 anos já se consegue ouvir falar na acessibilidade, nos programas políticos. Alguém já fala, alguém já diz que vai lutar pela causa das pessoas com deficiência, pela causa das pessoas com mobilidade reduzida, mas só fica naquela promessa. Eu diria que essa questão é uma questão muito de educação. Isso. Essas barreiras atitudinais, elas passam por todas as pessoas, porque esse percentual que você tem de pessoas com deficiência no país, ele não reflete o que é que a acessibilidade vai melhorar a vida de todos, porque as pessoas adquirem ao longo de suas vidas condições que muitas vezes não conseguem, a cidade não consegue suprir as suas deficiências. Então, eu digo que hoje a Convenção da ONU ela diz uma coisa muito interessante, que ela muda esse parâmetro da deficiência. Ela diz que a deficiência está num ambiente que não oferece a ela uma condição para ela exercer plenamente sua função. Isso é que é importante a gente entender. Em relação à acessibilidade, para a gente reforçar e fixar na mente de quem está em casa, porque muita gente, quando escuta falar acessibilidade, só lembra ali daquela rampa para o cadeirante. Acessibilidade é muito mais que isso. Muito. Não é, é uma matéria transversal a todas as questões da cidade e do campo. Então, hoje a gente tem um percentual de 80 e poucos % de pessoas do Brasil vivendo na cidade. Então, essa foi uma invenção que se perdeu o controle. E que nas cidades mais desenvolvidas, você já está resolvendo isso por questão de que quem pressiona é a população, não é governo. Quem pressiona o governo são as pessoas. Então, a gente entende que hoje a circulação principal de uma cidade é para as pessoas, os pedestres e as pessoas que andam em cadeira de roda, ou que andam com carrinho de bebê, com carrinho de compra, com andador. O idoso precisa também de 4 rodinhas para andar no andador. E você vê nos países civilizados as pessoas na rua, e aqui as pessoas saem da rua, porque a rua não dá a menor condição para ela circular. Então, esse sistema de circulação que devia ser prioritário, deixa de ser prioritário em função de um carro, em função de alguma coisa que está matando as pessoas, que está tirando as pessoas da rua. A gente Valdson, pode ficar à vontade. Essa questão que Ângela coloca, de que quem de fato transforma as cidades é a população, isso está me remontando aos anos 80. Nos anos 80, não havia lei alguma para a pessoa com deficiência, né? Lembrando que 81 foi o ano que a ONU declarou como Ano Internacional das Pessoas Deficientes. E nós todos fomos às ruas durante alguns anos. 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, até reconhecido por lei federal hoje. E fomos às ruas e graças a essa ida às ruas, inclusive idas a estações de metrô, que naquela época não havia nada de acessibilidade, começamos a transformar. Algumas mudanças já existem, já temos leis, a Lei 10.098 é uma realidade, a Lei
Brasileiro de Inclusão é outro de realidade. Hoje temos bastante leis, mas agora o nosso trabalho é esse que ela fala, a educação da população e dos próprios governantes para que a acessibilidade seja uma cultura em nosso país. Uhum. A gente viu o exemplo da Vasti, né? Ela depende da cadeira de roda. É uma guerreira, Vasti. Uma guerreira, você conhece bem, né, a história da Vasti. Ela mostrou algumas dificuldades que ela enfrenta no dia a dia, Antônio. Eu queria que você listasse para a gente, você trafega aqui pela região metropolitana, sempre? Sempre. Quais dificuldades que você enfrenta? Veja, na minha condição de pessoa cega, não é? Eu enfrento bastante dificuldades, mas não vai nem de longe, nem se compara às dificuldades que uma pessoa usuária de cadeira de rodas atravessa. Uhum. Eu me recordo, eu trabalhei durante 13 anos na Prefeitura do Recife, ocupando cargos comissionados, e lutando muito para que nós pudéssemos ter implantado aqui no Recife o ônibus com piso baixo, que facilitaria muito a vida das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Mas os empresários não permitiram. Preferiram colocar essa PEV, que é a plataforma elevatória veicular, que muitas vezes quebra, entendeu? Uma certa vez, pelo CONED, chamamos o pessoal do consórcio para conversar sobre a PEV, que não funcionava de forma alguma, e o que é que eles nos disseram? Isso não faz muito tempo, isso foi em 2016. Eles nos falaram o seguinte, olha, a empresa que faz a manutenção das PEV faliu e nós estamos abrindo licitação para que venha outra. Ora, e quando é que vinha essa outra? Uhum. Né? A gente nem sabe se todos estão em funcionamento. Essa história da Vasti é a história de um sem número de pessoas com deficiência física, porque até em solidariedade a esses companheiros que estão no dia a dia, nem paga a pena a gente estar falando daqueles obstáculos que estão acima da bengala, né? Aquelas barracas, aqueles toldos, aquilo tudo. Tudo isso é fichinha em relação às dificuldades imensas por que passam tanto as pessoas que usam cadeira de rodas circulando no Recife e região metropolitana, quanto as pessoas até que usam muletas, pessoas idosas, etc. Idosos, né? Você vê nas cidades onde você tem acessibilidade, e você pode citar inúmeras cidades, né? E você vê essa questão de como as pessoas idosas estão na rua. E elas usam um andador com 4 rodas, diferente daquele andador que se usa aqui, que é um andador que não dá mobilidade à pessoa. Esse andador ele tem uma cesta de compra, ele tem um banquinho que ele pode sentar para descansar. Isso circula a cidade inteira. Da mesma forma que a cadeira de roda circula a cidade inteira, seja uma cadeira não motorizada, sejam cadeiras motorizadas, tem mais dificuldade de circular, mas você vê milhões de cadeiras motorizadas, mas não é... São muitas e muitas cidades do mundo que contemplaram essa questão da acessibilidade à medida que o tempo foi passando, foi entendendo que a calçada tinha que ser alguma coisa, que é um sistema real e prioritário de circulação na cidade. Uhum. Então, você vê essas pessoas vivendo o dia a dia, muito bonito ver as mães com carrinho de bebê circulando a cidade inteira, as pessoas com carrinho de compra circulando a cidade inteira. Então, tanto quando você faz para a cadeira de roda, você faz para todas as pessoas, inclusive o idoso, o ônibus de piso baixo. As pessoas, às vezes, não conseguem descer aquele degrau que é muito alto, porque não tem essa... Muitas pessoas não conseguem descer. Então, como o Antônio diz, se eu faço para uma pessoa com cadeira de roda, eu estou provocando uma qualidade de vida para toda a população. Então, não vamos tratar de guetos, de um percentual pequeno de pessoas. A gente tem que tratar que a vida, ela tem as pessoas têm uma diversidade humana enorme e a cidade tem que absorver essas pessoas. Então, quando a gente faz esse discurso, que o Antônio faz também, é um discurso que o que é melhor, o que é pior, não é melhor para todo mundo. Um ônibus de piso baixo é melhor para todo mundo. Não é uma questão de moda, como alguns querem dizer, né? A gente enfrentou uma guerra nessa época, eu estava em Brasília, na coordenação da área de acessibilidade, e a gente enfrentou essa regulamentação desses ônibus, que nem existiam, né, Antônio, na época, mas teve um momento que a questão política e a questão empresarial pesou mais, porque em vez de ser obrigado aquilo ali a acontecer, foi uma opção do empresário. E aí, como o lado de cá existia um interesse daquelas plataformas, então o ônibus tinha que ser
feito em carroceria diferente, não era mais carroceria de caminhão. Então foi um negócio complicado, né, Antônio? Você veja, Ângela, você falar em ônibus, Valdo, essa questão do... Vamos pensar no ônibus intermunicipal e no ônibus interestadual. Esse ônibus não tem qualquer acessibilidade para um cadeirante. Depois de muita luta, eles conseguiram implantar o que chamam de cadeira de transbordo. Você tem ideia do que seja isso, Valdo? Não, tenho ideia não. A cadeira de transbordo é um equipamento de metal com lona. Quando vai embarcar uma pessoa que usa cadeira de rodas, aí ela perde toda a dignidade que ela tem, porque eles retiram a pessoa da cadeira, põem naquela cadeira de transbordo para subir no ônibus para colocar na primeira cadeira da frente. Entendeu? Isso é um absurdo. Esse adiamento de retirar essa cadeira de transbordo e tornar esses ônibus acessíveis, isso já foi adiado por 3 vezes pelo governo federal, a pedido dos empresários. E que as regras existem. Né? Nós conseguimos regulamentar, hoje são 22 normas de acessibilidade e, inclusive, normas que foram regulamentadas. São 7 comitês, né? São 7 comitês. Isso. Nós conseguimos isso. Era uma luta. Desde 2004, quando saiu essa primeira lei, esse decreto que pedia para que essas normas fossem feitas, até hoje você discute isso, mas em 4 ou 5 anos se conseguiu fazer toda a regulamentação dessas ônibus. E tem um detalhe importante, que o decreto 5296, que é de 2004, ele está dizendo lá que em 3 anos, né, todos os prédios públicos estariam acessíveis. O prazo terminou em 2007. Mas estamos há 10 anos com a mesma realidade. Com a mesma, em algumas vezes pior. O Brasil, ele tem... Não falta lei no Brasil, não. A gente ganhou prêmios internacionais. A gente foi... Eu me lembro que a gente trabalhava lá para o Banco Mundial e tal. A gente ganhou prêmio mundial com essas leis. Mas não adianta nada você ter legislação em todas as áreas no Brasil se você não tem uma educação da população para entender que viver numa cidade como uma metrópole como Recife, ou viver numa cidade como São Paulo, você precisa entender que as pessoas têm que viver bem juntas. Então, esse egoísmo hoje, essa falta de interesse das pessoas pelas outras, isso realmente, quando você diz assim, a pessoa sofre, né? Porque até preconceitos... Muitos preconceitos. Mas muitos preconceitos porque as pessoas nunca se acham que vão precisar, nunca acham que vão precisar de alguma coisa. Próximo, né? Exato. Não se imagina no lugar do outro. Eu nunca tinha trabalhado com essa matéria, tenho 41 anos de formada, mas no dia em que eu comecei a trabalhar com acessibilidade, a minha vida mudou. E uma das pessoas que me deu muito apoio e que me ensinou muitas coisas, como vocês estão aprendendo muito, foi Antônio. Foi Antônio, foi Antônio José, o grupo de cegos são completamente diferentes. Cada um tem uma especificidade. Cada pessoa em cadeira de roda tem uma especificidade. Cada pessoa com deficiência intelectual tem uma especificidade. E todas essas pessoas têm uma eficiência fora do comum. Né? Entende? E aí você vê, Antônio, quando eu chego junto dele, que eu falo lá embaixo, eu falo, oi, Antônio, fazia anos que eu não via. Ele diz, oi, Ângela. Ângela. Então, meu timbre de voz, ele já me conheceu, ele não precisou ver nada, ele conhece. Então, é muito interessante essa coisa linda que é essa diversidade, que você pode conviver e melhorar muito. Você passa a ser outra pessoa, né, Antônio? Quando você começa a entender que todo mundo precisa ter seu lugar. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no programa estamos falando sobre acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre este tema. E quem traz as informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima terça-feira e para vocês que estão nos acompanhando, um ótimo dia. Hoje a informação está no site EBC Agência Brasil. Inclusão de pessoa com deficiência ainda esbarra no preconceito, diz ativista. De acordo com a professora universitária e médica Isabel Loureiro Maior,
ainda existe muito preconceito com as pessoas com deficiência. Além do preconceito, elas ainda têm que enfrentar a falta de oportunidade no mercado de trabalho, o desrespeito com a acessibilidade nas ruas e nas calçadas e o acesso à educação. Entre os inúmeros desafios enfrentados no dia a dia estão o acesso ao transporte público, e um levantamento feito pela empresa americana G3ICT mostrou que apenas 27% dos países têm ações em tecnologia adaptadas para estudantes universitários com algum tipo de deficiência. Entre os sites governamentais oficiais, apenas 45% são acessíveis a deficientes. Já os sites de empresas têm um percentual significativamente menor, que é de 14%. Para a gente voltar a falar mais sobre esse assunto, a gente vai agora ao estúdio. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E o transporte público está ali no ranking, né, de locais onde os deficientes encontram mais problemas, né, Antônia? A gente falou um pouco sobre o transporte público como um todo no bloco anterior aqui do nosso programa, mas a gente lembra dos BRTs. É novidade para a gente aqui da região metropolitana, novidade entre aspas, né? Esse tipo de transporte tem acessibilidade ou não? Me permita só nesse quadro notícia, né, que é muito interessante, e eu só queria dar uma notícia também, que é uma notícia quentíssima, né? Fique à vontade. Porque, infelizmente, rapaz, por exemplo, o controle social quase não é notícia, né, na mídia de um modo geral. E eu estou embarcando hoje para Brasília para participar da reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu tenho assento lá no Conselho, representando os conselhos municipais da pessoa com deficiência de todo o Brasil, já que eu estou como presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência do Recife. Então é uma notícia, né? Há uma pauta, inclusive vamos debater o transporte público, né? Vai ter inclusive a eleição do novo presidente do Conselho, já que o presidente anterior foi exonerado, era uma pessoa que ocupava um cargo governamental. Enfim, há toda uma pauta que vai se trabalhar entre os dias 18, 19 e 20 agora desse mês, tá? Mas falando sobre o BRT, né, um projeto tão bonito e que no centro-sul do país ele tem uma acessibilidade certamente muito maior do que essa que tem aqui, né? Mas a análise é do BRT aqui. Veja, a rampa de acesso ao BRT, né, Ângela, não está nos padrões ABNT, né? Para começar, a rampa. Os sinais das vias, a grande maioria não são sonoros. Os semáforos não têm som para permitir que a pessoa cega atravesse com segurança a via, né? Quando a pessoa com deficiência adentra, a pessoa com deficiência física, usuário de cadeira de rodas, quando ele adentra a estação que ele vai para o ônibus, existe, na maioria das vezes, existe uma fenda maior do que aquela cadeirinha, a roda, primeira roda, né? Que é baixa. Aquele espaço, né? Entre o ônibus e a estação. Isso, então ali prende. Né? São situações muito simples que poderiam se desenvolver para que o BRT fosse realmente acessível. Há uma porta específica para a entrada de cadeirantes, aquilo não é respeitado. É aquilo que Ângela coloca, não tem educação, não tem campanhas educativas para isso. E por fim, meu amigo, a pessoa cega, ao adentrar no ônibus, ela fica completamente perdida porque o ônibus ele é todo fechado. Todo mundo sabe disso, né? Ele é fechado, janelas não abrem, tem ar-condicionado, que, aliás, está começando a piorar um pouquinho. Acho que falta manutenção, está ficando quente no BRT. Mas o detalhe é que aquilo foi planejado para ter voz, indicando o nome de cada estação. No Centro-Sul é desse jeito. E aqui, desde o início que chegou o BRT, que nós batemos na tecla, é preciso colocar a voz, como é no metrô, né? A informação da estação. Aquilo não é um processo difícil de implantar e, no entanto, o BRT, né, que é um transporte muito interessante, não tem.
E nós, pessoas cegas, ficamos realmente com muita dificuldade. Temos que contar estação por estação se quisermos descer no local certo. E ajudaria todos, né? Um turista mesmo a que todas vem as para cá, pessoas. para a região metropolitana, não conhece, Exato. seria informado das estações. Eu gostaria Perfeito. assim, de... o sistema de circulação de uma cidade é como o sistema de circulação do corpo humano. Então, você tem comandos, não é? Você tem periferias, você tem veias menores, veias maiores. E aí é muito complicado quando você corta um sistema de interesse da população por um transporte que tem uma velocidade muito acentuada e que você não prepara, não é, as pessoas para trabalharem esse corte no centro. Não é? Então, você vê hoje a Cunha da Boa Vista, que era uma via extremamente agradável, hoje ela é uma via avessa a todos. Você mostrou aí uma situação interessantíssima, que é o Marco Zero, e todas aquelas atividades que tem ao longo do porto, e uma via com uma velocidade altíssima de carros circulando ali, quer dizer, cortando de um lado para outro. Então, aí, vamos falar agora das pessoas que têm tempos diferentes. Uma pessoa que usa uma cadeira de roda tem um tempo diferente de uma pessoa cega, tem um tempo diferente de uma criança com a mãe, tem um tempo diferente de uma grávida e de um idoso. Então, hoje, os grandes problemas de acessibilidade na cidade estão no você não considerar toda essa população que vai usar a cidade. Então, a velocidade de um transporte desse tem que ser considerada diferente na BR-101, que é a quarta perimetral, da segunda, da terceira e da primeira perimetral. Tem que ser diferente na Avenida da Boa Vista e Guararapes. Então, isso é uma coisa importantíssima quando a gente fala. Antônio fala de detalhes importantíssimos, porque quando você faz uma rampa muito acentuada, a pessoa usuária de cadeira de roda tem noção das dificuldades que ela tem para subir e descer, mas o idoso não tem. A quantidade de acidentes com pessoas idosas na calçada são muito mais preocupantes do que com pessoas com deficiência. Por quê? Porque são pessoas que não têm noção dos seus limites. Elas tiveram um tipo de percepção e hoje deixam de ter baixa visão, tudo isso, né, Antônio? Uhum. Então, os acidentes numa rampa muito acentuada, é por isso que você tem um percentual pequeno de rampa, para que a pessoa não se acidente. Então, você pega uma edificação pública que é projetada de forma incorreta e que isso vai ser distribuído de forma aleatória na cidade inteira. Isso é que é uma grande crítica que a gente tem. Sim. Não é o transporte rápido e o transporte lento ou o transporte fluindo, porque muitas vezes é melhor fluindo do que rápido. Claro. Ele passa a ser rápido, não é? No caso das instituições públicas e as privadas, vamos fazer o comparativo. Quem está mais preparada, né, para receber todo tipo de pessoa, né? Seja deficiente, seja idoso ou não. As públicas estão preparadas para receber ou não? As privadas se preparam mais? Tem mais investimento? Ô, Valdson, eu acho que nenhuma delas estão 100% preparadas para receber a pessoa com deficiência. Vamos pegar a pessoa surda. Deixa eu falar, eu faço parte também do Conselho Nacional de Saúde, né, por essa representação que eu tenho da Organização Nacional de Cegos do Brasil. E recentemente nós aprovamos lá a terceira versão da Carta das Pessoas Usuárias do SUS. E uma coisa que a gente se preocupou, primeiro, né, se a carta é das pessoas usuárias do SUS, ela tem que ter a versão em braille. Não saiu ainda, estou brigando por ela. Aí você pega, por exemplo, as pessoas surdas, né? Aí vão para os hospitais. Como é que acontece? Como se dá o atendimento a uma pessoa surda? A gente não falou ainda nesse público com deficiência. Também é a questão de acessibilidade. E as mães surdas que vão ter seus bebês nas maternidades? Não há serviço de intérprete, em parte alguma, né? Posso falar com garantia que aqui em Pernambuco e no Nordeste não tem. Mas eu tenho quase que 100% de certeza de que no Brasil não há nenhuma unidade hospitalar com pessoas, funcionários que dominem a Libras para poder atender bem a uma pessoa surda. Né? Então, meu amigo, eu diria que realmente assim, essa questão da acessibilidade física, né, a lei já determina e várias entidades públicas e privadas se adaptaram, se adequaram, sim. Mas se adequaram, Deus sabe lá como. É 100%? Não. É 50%?
Eu acho que ainda abaixo disso. A gente desde de 2000, não é, Antônio, Desde que a 2000. gente tem uma legislação Isso, ampla que é a Lei 10.098, que foi sendo né? desenvolvida e que precisava, e a gente sempre fez um trabalho, e Antônio e o pessoal da PEC me ajudou muito nisso, né, Antônio, de fazer Verdade. com que os profissionais que projetam, os arquitetos, urbanistas, engenheiros, entendam que essa matéria ela precisa ser assimilada como cálculo estrutural, como instalação elétrica, hidráulica. Tudo isso tem que estar colocado e você tem que entender que essa regra, ela não é um por acaso. O percentual de uma rampa não é por acaso. A pessoa perdeu o controle numa escada e caiu um vão de uma altura de um pé direito, ela morre. Mas se ela cair metade desse pé direito, ela passa a ter uma chance de não se ferir tanto. Então, são coisas muito interessantes que precisam ser compreendidas e que as pessoas precisam entender que essa diversidade também no grupo de pessoas com deficiência que o Antônio está falando, da questão da comunicação, isso é importantíssimo. É talvez uma das deficiências que deixa a pessoa mais fora da realidade, porque é a da comunicação. Você Entende? pega, eu queria só um exemplo, eu queria citar um exemplo claríssimo aqui, um exemplo que todo mundo, biblioteca, todo mundo gosta de ler, né? Pelo menos uma boa parte. Ler é maravilhoso. Você tem, vamos pegar aqui um prédio público, a Biblioteca Pública Estadual, ali no Parque 13 de Maio, né? Quem visitar hoje aquele prédio vai perceber que há uma espécie de uma rampa que vai subindo assim, né? E tem um corrimão de um lado e do outro. Mas os colegas da minha amiga Ângela aqui, que projetaram aquilo ali, eles previram que estabeleceram que não deveria ter corrimão. E precisaram cair muitas autoridades ali naquele fosso, entendeu? Para que depois de anos e anos de luta fosse colocado o corrimão, né? Mas ali, por exemplo, se um cadeirante que quisesse seguir, ter acesso à biblioteca por fora, né? Ele tem uma rampa, tem acesso, tem uma rampa, hoje já tem aquela rampa, já foi colocada, tanto por fora quanto por dentro. Mas aquela onde tem o corrimão, aquilo ali não está ainda adequado aos padrões da ABNT. Eu não sei se a Ângela lembra lá da Biblioteca lembro. Estadual, eu acho que ali não está. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Veja, eu falo toda a questão da arquitetura e do urbanismo é uma questão que as pessoas precisam se formar, então a gente precisava entender dentro das universidades, e isso a legislação pede que aconteça, esteja nos currículos essa matéria. Isso. Só que as pessoas... É uma quantidade grande de informações, porque você perguntou no começo da sessão, é uma matéria transversal a todas as matérias, né? Desde o transporte, comunicação, sinalização. Aí você vai edificação e meio, você vai para banheiro, você vai para hospital, você vai para rampa, você vai para rua, você vai para tudo. E aí as pessoas têm uma certa dificuldade em compreender isso. Então eu acho que isso tem que ser uma cobrança, e aí Antônio diz muito certo, né? Tem que ser uma cobrança de todos, tem que ser uma pressão de todos, para que aquela biblioteca, ela foi adequada porque houve uma pressão. Que aliás está numa reforma que não acaba nunca. Não está correta, não tem espaço lá. 100%, mas tem que começar. E esse começo já era para ter acontecido há muito tempo no país. Não é? Muito tempo mesmo, porque Muito a gente tempo. vê, né, que a expectativa de vida ela vem aumentando. Vem. E se a gente não vai começar chegar agora, viu, Valso, as gerações futuras não vai estarão debatendo isso aqui também, né? A expectativa não vai chegar ao que o presidente da República disse, 140 anos, mas está aumentando. Olha, eu tive o pai e uma mãe que terminaram todos dois numa cadeira de roda. Minha mãe era um atleta e terminou numa cadeira de roda a vida dela. E a gente teve que modificar completamente o lugar onde ela morava, porque não era adequado nenhum dos dois. E eu trabalho com isso. É impressionante isso. Porque os ambientes que são oferecidos às pessoas não são acessíveis. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais reflexão sobre o tema. Fica ligadinho aqui no programa Assunto do Dia, vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre acessibilidade
inclusão social de pessoas com deficiência. A gente ouviu falar em algumas notícias da internet no bloco anterior e nesse bloco do programa a gente vai meio que fazer uma viagem na internet. A gente, quando tem dúvidas, utiliza a internet como fonte de pesquisa, mas lá encontramos muitos mitos e esses mitos às vezes ajudam a construir conceitos, né, que geram os preconceitos. Então, a partir deste momento, vamos mostrar aqui no nosso telão algumas informações. Eu vou ler aqui essas informações e eu quero que vocês nos ajudem a entender se é mito ou verdade e trazer também uma explicação sobre o que está sendo apresentado aqui. Olha só. Não pode transcrever obras de grandes autores para o braille por causa dos direitos autorais? Isso aqui é um mito ou uma verdade? É mito, é mais que mito. Existe a Lei 9.810, já de 98, que é a Lei do Direito Autoral, que determina que qualquer transcrição pode ser feita para braille ou mesmo para meios sonoros, meios audíveis, para que a pessoa cega possa ter acesso sem consulta. E a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, reforça isso e vai mais além. Todas as livrarias devem oferecer às pessoas cegas e com baixa visão livro acessível. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outra informação, mito ou verdade, que as escolas públicas e particulares elas não podem se recusar a aceitar alunos com deficiência. Mito ou verdade? Verdadeiro, a verdade absoluta. A lei, desculpa falar tanto de lei, mas é importante, né? Porque são leis, inclusive, antigas. Lei 7853, a conhecida como Lei da Corte, de 89, já prevê prisão para quem procrastinar, ou seja, empurrar com a barriga ou negar matrícula de pessoas com deficiência na escola, seja pública, seja privada. Ok. Próximo ponto, temos aqui outra tela, mito ou verdade, que o governo ele prefere que crianças com deficiência estudem em colégios especiais? Isso é puro mito. Especialmente da Constituição Cidadã para cá, de 88 para cá, quando lá fica estabelecido que as pessoas com deficiência deverão estudar preferencialmente na rede regular de ensino, então fica estabelecido que exatamente as escolas especiais elas até podem existir, mas o local onde a criança com deficiência deve estar matriculado é na escola dita regular. Quer participar, Angela? Pode falar. Isso é incrível, porque a criança tem que conviver junto com todos e todos têm que conviver com a criança. Exato. Porque elas não fazem essa diferença quando são crianças. Então, se você coloca crianças separadas em guetos, elas vão ser diferentes, né? E vão ser encaradas de forma diferente. Então, isso é uma coisa importantíssima. Essa educação inclusiva é importantíssima, né, Antônio? Exatamente. Próximo ponto, outra informação. Será que é mito ou verdade? Que todas as escolas elas devem ter professores que conheçam Libras. Mito ou verdade? Olha, aí, que fosse, né? Isso deveria... Bom, é verdade. É verdade e é mito. É verdade na medida em que existe uma lei da Libras, aí se alguém pergunta, eu não vou lembrar agora, mas é a Lei 10.126, lembrei, a lei da Libras, que foi regulamentada e que as escolas deveriam ter mesmo, né, profissionais com o domínio de Libras. Né? A lei exige, mas, infelizmente, não é cumprida. Olha, essa questão de que a escola tem que receber pessoas e elas têm que se adequar. E para que elas se adequem, não é só o espaço físico, que também não são adequados, não é só a cidade que precisa ser adequada para que essas crianças cheguem na escola, mas também toda a parte de comunicação dessas escolas precisam ser adequadas. Então, é uma coisa tão normal, deveria ser tão simples, tão fácil de se fazer, mas que ainda hoje, óbvio, porque é um plus a mais. Você dominar a segunda língua oficial no Brasil, que é a Libras, que é a língua de sinais, é mais uma habilitação que você vai ter. Como você tem o inglês, como você tem arte, como você tem balé, a Libras. Não, você chega... Eu estou no Conselho Nacional de Saúde, cujas reuniões são transmitidas em tempo real para a internet. E eu cheguei lá e pedi, olha, vamos colocar aqui a janelinha de Libras. Mas, Muniz, como é que pode? É difícil colocar. Onde é que a intérprete vai se posicionar? Eu digo, eu não sei, meu amigo, mas tem a lei. E aí?
E como aí não tem pessoas surdas acompanhando em tempo real as reuniões do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde? Okay. É verdade? Muito verdade. Próximo ponto, outra informação para a gente refletir mais. Mito ou verdade que a criança com deficiência visual, ela não pode compreender histórias infantis quando lê livros? Mito ou verdade? Mito. Muito mito. Mito, totalmente mito. A criança, ela tem suas percepções, ela tem o seu modo, a criança cega ou com baixa visão, ela tem as suas próprias percepções, não é? É claro que, diferente da criança que vê, que vai aprendendo as ações, aprendendo as coisas também, e principalmente pela visão, mas a pessoa cega, ela tem seus mecanismos próprios, especialmente se a família, né, a incluir em todos os seus processos, porque o problema aí vai da família, depende da família. Eu podia dizer que a interpretação da literatura, ela é de cada pessoa. Cada pessoa interpreta a imagem perfeito. Que tem dentro de si quando lê. Por isso que diz que é uma das grandes atividades é a leitura. Então, do mesmo jeito que a criança cega, qualquer criança vai ter uma interpretação diferente para cada história. Isso. Ótimo. Muito bem posto. Ótima reflexão. Próximo ponto, temos aqui outra tela. Mito ou verdade que não existem cursos de idiomas adaptados para as pessoas, para as necessidades das pessoas com deficiência. Mito ou verdade? Como é? Não existem? Não existem cursos de idiomas adaptados para as necessidades das pessoas com deficiência. Olha, é complicado isso, né? Não existem cursos de idiomas. Todos os cursos, todos os cursos de idiomas, eles têm sim que ter adaptação, algum tipo de adaptação para as especificidades. Como é que eu vou fazer inglês, por exemplo? Como é que eu vou estudar inglês se eu não tenho o material em braille para eu poder ter acesso? Isso é uma adaptação, não é? A gente conversa sobre essa questão da comunicação universal, como o desenho universal. É como qualquer outra matéria. O idioma é como qualquer outra matéria. Não é? Ele pode ser dado, existe sim, perguntar onde, né? Porque você pode dizer aqui em Recife, deve ter. Eu não tenho essa informação, né? Não, mas veja, sempre, com certeza que existe. Sempre tem os locais que oferecem os cursos e que te dão algum tipo de adaptação, te garantem alguma adaptação, e outros que não te garantem adaptação nenhuma. É feita academia de ginástica. Alguns recebem pessoas com deficiência, outros se recusam a receber. É a mesma analogia, entendeu? Existem locais que oferecem, outros que não, por puro preconceito. Quem porque ensina a pessoa com deficiência é uma pessoa. Geografia, matemática, português ensina idioma. Ótimo. Próximo ponto aqui, temos outra tela. Olha só, o aluno com deficiência visual, ele pode, né? Esse aluno ele pode utilizar e... Deixa eu voltar aqui. Os alunos com deficiência visual podem utilizar o Soroban em exames que envolvam cálculos matemáticos? Nunca ouvi falar no Soroban. O Soroban é um equipamento de cálculo adaptado do ábaco japonês, tá certo? E o cego, a pessoa cega ou com baixa visão, ela precisa utilizar esse equipamento. O curioso, Valdson, é que algumas instituições que promovem os concursos estão proibindo, né, o uso desse equipamento. É um absurdo, né? Diversos companheiros cegos, né, já denunciaram lá na Associação Pernambucana de Cegos e na própria ONCB, a qual estou hoje presidente, de que foram impedidos de levar para a sala de aula, para a sala de provas, o seu Soroban. Não pode. Ele tem que usar, porque é o equipamento por excelência para a pessoa cega utilizar e fazer os seus cálculos, reconhecido pelo MEC, etc, etc. Sobre o tema em debate, tem alguns mitos que vêm à mente de vocês, mitos que são compartilhados frequentemente, que vocês tentam combater esses mitos, que às vezes podem atrapalhar, né? E podem gerar esse preconceito todo. Vem à mente algum, Ângela? Olha, me chegou aqui, nesse momento, um caso, inclusive triste, de uma amiga minha que já é falecida até, mas não foi por causa desse mito não, tá? Mas ela cegou por causa desse mito que eu vou lhes contar. Ela teve um problema nos olhos, ela é do Maranhão, é de São Luís, não é uma cidade do interior, né?
e teve um probleminha nos olhos e recomendaram para que ela colocasse no olho leite de avelós. Você conhece a avelós? Já ouvi falar. Já ouvi falar. Pronto, aquele leite queima absurdamente. Resultado, ela seguiu o conselho, ou seja, e pôs o leite de avelós no olho e, resultado, perdeu a visão. Não se pode, não se pode fazer, como é que é? Aplicar qualquer medicamento nos olhos sem prescrição médica. Às vezes a gente segue, o vizinho mandou aplicar isso, mandou aplicar romã, aplicar... Nada disso. Gente, vou dizer uma coisa a você, Valdson, e Ângela e meus amigos que estão nos assistindo. Ser cego não é coisa que preste, não. É bom cuidar bem dos olhos. Prevenção é coisa fundamental, porque as políticas públicas ainda não contemplam, como deveriam as pessoas cegas e com baixa visão. É isso que eu tenho para dizer. Eu diria que o mito principal para essa questão é achar que as pessoas são ineficientes, são deficientes e que elas não têm habilidades para uma série de coisas e considera a pessoa com deficiência uma pessoa deficiente. Então, eu acho que esse é um grande mito, de não conseguir entender que essas especificidades, Antônio está falando da questão de ser cego não é uma coisa boa, mas o desenvolvimento para os outros sentidos que o cego tem. E aí eu vou contar bem rapidinho essa questão que eu dizia a Antônio José, que era meu chefe lá em Brasília, por que você não coloca, porque o celular falava o tempo todo, por que você não coloca um fone de ouvido? Ele dizia a mim, você quer me cegar, menina? Porque a percepção pela audição que o cego tem, a percepção de eu falar com o Antônio e ele reconhecer a minha pessoa, a localização espaço-tempo, a percepção de espaço. Então, as pessoas, eu diria que as pessoas devem entender que devem cada vez mais crescer com essas diferenças. O que é uma pessoa idosa? O que é uma pessoa idosa? O que ela vai lidar de coisas, o que ela vai poder colaborar com essa sociedade, Se tem aí um percentual enorme de pessoas vivendo nessa cidade que são idosas. Então, é isso que precisa entender, que esse mito de que as pessoas vão ficando mais velhas, são deficientes, que as pessoas deficientes não têm habilidades, esses mitos são terríveis. Em síntese, o maior mito é não acreditar no potencial do outro. Perfeito, Antônio. Muito bom. Perfeito. Resumiu tudo mesmo, Antônio. Em relação ao tratamento, como se reportar? Muita gente gosta e utiliza muito essa questão de portador de deficiência. Eu não uso e eu acho que não é legal porque a pessoa não está ali portando, a deficiência, em algum momento pode deixar em algum canto. Se eu quisesse, podia deixar minha cegueira em casa e aí eu seria portador. Mas muita gente tem essa curiosidade, e não sabe como chegar para perguntar. Como é que eu devo tratar o Antônio? Com amor é o mínimo, Com respeito também é o mínimo, Antônio? Ô Valdir, eu escrevi um cordel, certa vez, agoniado com essa história. E no final eu coloco, o cordel que eu escrevi é como devem me chamar. E aí no final eu coloco assim, chamem-me de cidadão que assim bem mais certo está. Veja, hoje a terminologia correta é pessoa com deficiência. Tem gente inventando aí um monte de nomes aí, mas nada vale. O que está valendo é a terminologia legal da Convenção, que está no Decreto 6949 de 2009, da própria Constituição, que teve a emenda com a Convenção pelo Decreto Legislativo 186 de 2008. Então, meu amigo, de 2008 para cá, e agora reforçado pela Lei Brasileira de Inclusão, de 2008 para cá, o termo é pessoa com deficiência. O mais é invencionice, é crendice. Tem gente que fala de pessoas com potencialidades, pessoas infrapotenciais. Olha, é tanto nome que querem inventar que não adianta, não adianta. Vamos usar a terminologia legal, que nós seremos... Claro que não é o termo ainda ideal, não é o termo ainda ideal, mas é esse que temos e eu acho que é o mais apropriado, que foi o que foi desenvolvido pela ONU, em reunião com seus quase 200 países. E a se ressaltar que, primeiro, é uma pessoa. Isso. Não é? É uma pessoa, como outra qualquer.
que antes nós éramos só portadores. Eficiências e deficiências todos nós temos. Agora eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados, porque eu tenho um recado para você que está em casa. Olha só, ontem aconteceu o culto de abertura da Escola Bíblica de Obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Essa abertura foi no Templo Central e vamos conferir a partir de agora os melhores momentos deste culto emocionante. Acompanhe. Eu declaro aberta a 61ª Escola Bíblica de Obreiros da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. E durante todo o dia de hoje acontecem estudos para os obreiros e à noite, a partir das 7 horas, você pode participar do culto de louvor e adoração a Deus. Só lembrando que o Templo Central da Assembleia de Deus fica na Avenida Cruz Cabugá, no número 29, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Você pode assistir também e acompanhar a cobertura completa promovida pela Rede Brasil de Comunicação. Basta você ligar no canal 14.1 e você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo na Escola Bíblica de Obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E com esse recado, a gente vai a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos aprender a preparar uma tortinha rápida de morango. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? O morango é uma fruta que muita gente ama e hoje nós vamos fazer uma sobremesa de dar água na boca utilizando este ingrediente. E o melhor, é super prática. Tortinha rápida de morango é a nossa receita de hoje. Então, vamos começar? Você vai precisar dos seguintes ingredientes. Para a massa, 1,5 xícara de trigo, 100 gramas de manteiga gelada, 3 a 4 colheres de sopa de água gelada, 1 colher de sopa de açúcar, uma pitada de sal e uma gema. Para o recheio, meia xícara de água gelada, 2 colheres de sopa de amido de milho, meia xícara de açúcar, um pacote de gelatina de morango, morangos picados e chantilly. Nós vamos começar a receita de hoje preparando a massa. Então, num recipiente eu vou colocar aqui a farinha de trigo. E aqui nós temos a manteiga gelada. Eu vou adicionar também o açúcar. E uma pitadinha de sal. Nós vamos misturar para fazer uma farofinha e em seguida nós vamos acrescentar a gema e a água. E a água nós vamos acrescentar aos poucos. Agora é só misturar até que essa massa fique bem homogênea. O ideal é que ela fique assim, ó, toda uniforme e solte da mão.
A massa já está pronta, eu vou deixar ela descansar na geladeira por 10 minutos. Assim fica mais fácil de preencher as forminhas. Após 10 minutos, nós vamos preencher as forminhas. Lembrando que você vai utilizar forminhas tipo empada ou cupcake, a que você tiver em casa. Então aqui nós vamos colocar a massa no fundo e nas laterais da forma. Após preencher todas as forminhas, com a ajuda de um garfo, nós vamos fazer uns furinhos no fundo. Feito isso, nós vamos levar para o forno a 180 graus pré-aquecido para assar por aproximadamente 15 minutos. Enquanto a massa está no forno, nós vamos preparar o recheio. Então, numa panela, vocês vão colocar a água, o açúcar e amido de milho. Nós vamos misturar bem e levar para ferver. Após ferver, nós vamos desligar e acrescentar a gelatina. Se você sentir que ficou um pouquinho grosso, você adiciona um pouquinho de água. Essa calda tem que ficar cremosa. Agora sim, nós vamos reservar e esperar a massa sair do forno. Agora nós vamos rechear as tortinhas. Então, primeira etapa é colocar o morango picado em todas elas. E o próximo passo é acrescentar o recheio. Feito isso, nós vamos levar para gelar por aproximadamente 1 hora. Após retirar da geladeira, nós vamos finalizar com o chantilly e um pouquinho de morango para decorar. Esta foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Gostamos e gostamos bastante de mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. Luciana Luna, mais uma vez, obrigado por essa companhia, né? Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a culinária. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Olha só, não se preocupa que assim que terminar esta edição do programa, vamos disponibilizar essa receita na íntegra. Você vai acessar apenas a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, e lá você vai encontrar o vídeo com essa receita completinha. facebook.com/assunto do dia. Acessa, vê, né? Assiste mais uma vez a receita de hoje. Luciana Luna, muito obrigado. E por falar em coisa boa, vamos seguir aqui com o nosso programa falando de coisa boa. Vamos conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, vamos mostrar aqui as oportunidades para hoje. Olha só, 2 vagas para cozinheiro de restaurante. Para preencher essa vaga, uma dessas duas, né? São 2. Você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses. O salário é de R$ 1.500. São 2 vagas para cozinheiro de restaurante.
Vamos seguir com mais oportunidades. Agora tem 8 vagas para mecânico de manutenção de automóveis. 8 oportunidades, a exigência, ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, R$ 1.300 é o salário. São 8 vagas para mecânico de manutenção de automóveis. Mais oportunidades, agora tem 2 vagas para mecânico de refrigeração, 2 vagas para mecânico de refrigeração, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.500. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa. Muita gente ligou para a gente, deixou comentários e a gente vai ler aqui no nosso telão alguns desses comentários. Você que ligou, participou. Olha só, a Josineide Bastos, ela que é de Paulista, tem 65 anos, ela ligou para a gente e disse o seguinte. Ela disse que tem artrose no joelho e artrite reumatoide e por isso minha mobilidade ela é reduzida, mobilidade reduzida. Gostaria de fazer uma reclamação sobre a estação Pelópidas Silveira, né? A integração lá em Paulista. Pelópidas Silveira, que não possui ali rampas de acesso suficientes. Não tem rampas suficientes e os motoristas não param ali próximo à calçada. É a reclamação da Josineide Bastos. Muito boa essa reclamação. Educação no trânsito, né? Educação é a preparação dos profissionais que atuam, né? Dos operadores dos transportes coletivos, que a gente bate muito nessa tecla lá no Conselho, junto ao pessoal do consórcio Grande Recife. Às vezes falta gentileza, né? E também a acessibilidade, não é só o transporte ser acessível, tem que ser também todo o entorno, a estação, o entorno, e acessível é também prestação de serviço, é a capacitação para quem está funcionando e fazendo com que essas coisas E é sempre bom lembrar que gentileza gera gentileza, não é verdade? Ok, vamos a um próximo comentário, temos aqui outra participação. Maria do Carmo Cunha da Torre, ela mandou o seguinte, dá parabéns pelo programa, pelo tema e pelos convidados de hoje por terem escolhido essa profissão tão nobre. Olha só, aqui o reconhecimento da telespectadora Maria do Carmo Cunha da Torre. Gostou muito, né? Do Sua nosso explicação para Maria do Carmo. A nossa Ângela é arquiteta. Parabéns a Ângela por dentro da arquitetura ela inserir a questão da acessibilidade. Eu sou professor e aqui eu estou atuando como um ativista, como um militante, um velho militante já, tá? Não é uma profissão, é uma militância já de muitos anos. Obrigada, Maria do Carmo. Isso é um prazer. A minha vida mudou no momento em que eu comecei a trabalhar com essa questão da acessibilidade. A gente expande o nosso universo, é uma maravilha. E o que é que levou a Ângela a trabalhar com acessibilidade? Qual foi Um desafio. Eu fui convidada pelo presidente do Conselho de Engenharia, o CREA, na época, para desenvolver essa matéria. E me apaixonei por ela. E sendo ela uma pessoa de muita sensibilidade. Mas olha, conhecer pessoas como Antônio e conhecer todo o grupo de pessoas. Eu terminei sendo convidada, inclusive, pela Isabel Maior, que está aí no nosso programa, né? Para ir para Brasília. Eu saí de Recife, fui morar durante 2 anos em Brasília. Isso é uma coisa assim tão rica, tão maravilhosa. E a gente passa a ter uma compreensão do mundo diferente. Muito bom. Maria do Carmo, obrigada, mas eu quero lhe dizer que eu fui uma das pessoas mais beneficiadas com isso. Ok, e a gente agora segue com o programa falando um pouco mais sobre tecnologia. Muita gente mandou mensagem, ligou para a gente também, utilizou a nossa fanpage para deixar algum depoimento. E a gente fala agora sobre tecnologia. De que forma essa tecnologia ela pode e tem ajudado a acessibilidade, a inclusão? Como é que a gente começa a falar sobre esse tema? Ô, Valdson, no século XXI, né, a partir dos anos 2000, porque
No final do século XX, a tecnologia para a pessoa com deficiência era somente o computador, basicamente, com alguns softwares que foram sendo desenvolvidos, software de voz ou softwares para as pessoas com uma deficiência física, digamos, mais profunda. Mas a partir do século XXI, que veio a tecnologia a partir do celular, não é? Então, as possibilidades, meu Deus, elas se ampliaram de uma maneira impressionante. Eu não imaginava que fosse viver um tempo, né, tão propício para a inclusão. Eu digo hoje sempre que a inclusão ela é derivada das novas tecnologias. Vamos aqui deixar de teoria e falar de prática, né? Então você tem os celulares, os aplicativos que estão hoje no teu celular. Hoje em dia, todas as pessoas que estão com seu smartphone, esse smartphone é acessível por natureza, né? Tanto os da plataforma Android quanto os da plataforma iOS, todos têm voz e têm aplicativos das mais diversas formas, que beneficiam não só a pessoa cega, mas a pessoa surda, mas a pessoa com deficiência física mais profunda, etc, etc, entendeu? Então, é um mundo de aplicativos que você vai encontrar, né? Por exemplo, nós temos aqui um software, um aplicativo para a gente apanhar o nosso ônibus, não é? O Citamob Acessibilidade. Então, por ele, eu sei a hora que o meu ônibus vai chegar, né? Eu sei os ônibus que estão passando ali pela voz, pelo áudio, né? Então, as pessoas surdas têm acesso a diversos aplicativos. Você hoje pode conversar com o surdo, escrevendo as caracteres convencionais, que são, por sua vez, transformados em libras, em letras, né? Em libras. Inclusive, Antônio, existe hoje uns aplicativos para as pessoas surdas que talvez sejam que têm mais dificuldade de comunicação, que você fala no microfone? Eu não sei interpretar Libras, eu falo, e aí ele tem um bonequinho que faz a interpretação em língua de sinais, aí você mostra à pessoa surda, então eu estou falando e mostrando para ela. Então, no mesmo momento, eu estou fazendo, né? Através desse aplicativo, essa interpretação. E tem uma outra coisa dá o gesto completo, né? Que nós lançamos agora, que é muito interessante, que faz parte lá do Comitê Burle Marx e tal. A gente já foi lançado já há um tempo um aplicativo que chama Pernambuco PE Mobile. Esse aplicativo ele tem toda uma explicação dos monumentos históricos de Olinda, de Recife, de alguns, das praças de Burle Marx em língua portuguesa, inglesa e em Libras? Não, ainda não tem em Libras, mas tem nas línguas. Então, para Antônio chegar na frente... Mas ele vem em texto ou vem em áudio? Ele vem em áudio. Curiosidade. Ele vem em áudio, tá certo? Ele vem em áudio. E aí, para as pessoas cegas acompanharem, chega na caixa d'água de Olinda, por exemplo. Essa caixa d'água, ela foi fundada, tal, tal. E a ideia é que isso possa vir a ter também esse aplicativo da transformação em Libras, né? Mas por enquanto, então ele já vou passar para Antônio para ele ver se ele achou legal. Quero conhecer. As praças de Burle Marx, gente, que foram tombadas agora pelo patrimônio. Então, vibramos com essa nova fase dos celulares, que antigamente não existiam esses smartphones que você via a imagem, né, Antônio? Há um aplicativo chamado Wallet Droid, que permite a pessoa cega conhecer dinheiro, a grande dificuldade, a grande pergunta que as pessoas, o grande mito, meu Deus, como é que você vê o dinheiro? Né? Como é que você sabe qual é né? Cada um tem um método. Agora não, com as novas tecnologias. Mas conseguimos também os tamanhos das cédulas, né? Isso, o tamanho das cédulas. Isso foi um mérito, eu não entendia, isso foi genial. Porque no Brasil agora as cédulas são diferentes, a de 100, a de 50. E aí isso era uma coisa, porque antigamente eram todos do mesmo tamanho, então tinha que arrumar na carteira. Isso não foi implantado 100%, está em fase de implantação. Mas é genial, né? Mas é uma ideia excelente, né? Mas às vezes tem gente que tem dificuldade mesmo de reconhecer pelo tamanho, mas aí pelos aplicativos, eu falei de um, mas são vários, entendeu? E, inclusive existe um outro aplicativo que eu gosto muito dele, que é o chamado Be My Eyes, que ele permite, porque hoje em dia o número de pessoas que moram sós é imenso, né?
Então, isso não é diferente para pessoas com deficiência, especialmente pessoas cegas. Então, você se cadastra no Be My Eyes, ou como voluntário ou como usuário desse programa. E aí, se você tem alguma dificuldade, vai sair, confundiu a roupa, a lavadeira botou a roupa em lugares... Então, a câmera do telefone é acionada, quando você aciona o aplicativo, e aí alguém que está do outro lado, um voluntário, te informa, né? Isso tudo é previamente cadastrado, né? As pessoas imaginam-se que são de confiança, claro. São riscos, se correm, mas é melhor do que nada, do que não ter, e você sair com um sapato de uma cor ou outro sapato de outra, né? Enfim, essas coisas que às vezes acontecem com a pessoa cega. Não é que aconteça sempre, mas de vez em quando, né? Se a gente mora só e tal. Na minha casa mesmo, eu e minha mulher somos cegos. E aí, né? A gente às vezes precisa de um suporte, de um apoio desse. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente vai conferir a partir deste momento o resultado da enquete. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa. A pergunta foi a seguinte: você acha que as pessoas com deficiência ainda sofrem com muito preconceito? Olha só, das pessoas que interagiram com a gente, 89% disseram que sim, que as pessoas com deficiência ainda sofrem com muito preconceito. Ainda ontem eu fui vítima de 11% disseram que não. E eu queria agradecer a você que participou aqui do nosso programa. Estamos agora na reta final. O tempo já está se esgotando. Queria muito agradecer a participação dos convidados. Ângela Carneiro da Cunha, ela que é arquiteta e urbanista, especialista em acessibilidade e representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco. Ângela, muito obrigado. O último recado, fique à vontade. Olha, nós aqui agradecemos a oportunidade de poder falar para todo mundo essa questão de como os arquitetos precisam conhecer essa matéria e como o cidadão precisa conhecer essa matéria. Mais uma vez. Nós aqui agradecemos. Também queria agradecer ao Antônio Muniz, membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e também presidente da Organização Nacional de Cegos aqui do Brasil. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade. Valdo, eu que agradeço. É sempre uma alegria voltar aqui. Hoje a minha alegria foi redobrada de estar aqui com a Ângela Carneiro. E queria só deixar um telefone aqui, o telefone da Associação Pernambucana de Cegos, que é afiliada à UNCB, que é o 3366-3111, e deixar o e-mail também do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, desculpa, o e-mail não, o telefone, né? 3183-3288, se alguém tiver alguma denúncia, manda lá para o Conselho, né? Manda um e-mail lá vão passar o e-mail direitinho, para que a gente possa, então, apurar e, enfim, discutir e levar ao conhecimento das autoridades competentes. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, amanhã teremos um novo encontro ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!